Bem-vindos a mais uma live. Nós estamos aqui numa jornada de conscientização e de prevenção do Agosto Lilás, que é o quê? Combate, não é, da violência contra a mulher. Estamos aqui todos os dias com muita informação, com muita, não é, gás, várias experiências, gente. Muita gente aqui contando as suas situações. E hoje eu vou estar com quem aqui? Com José Arthur para falar sobre violência psicológica. Já vou chamar ele aqui para que ele possa entrar e juntos possamos compartilhar essa live topíssima. Então, gente, hoje essa live é dedicada ao quê? A discutir esse tema de extrema importância, não é? E de urgência também, que é a violência psicológica contra as mulheres. Arthur, seja bem-vindo. Muito bom ter você aqui comigo hoje. Oi, boa tarde, mãe. Tudo bom? Não, quando você esquece a câmera. Não, é porque ela foi direto para a câmera traseira. Entendi. Acontece. Acontece. Sim, Arthur. Arthur, gente, para quem não sabe, ele está finalizando o curso de psicologia. É um ótimo psicólogo. Já posso dizer assim, tá? Ele tem o dom de ajudar pessoas, é algo inato dele mesmo. E tem se tornado cada dia mais um excelente profissional. Então, além do meu filho e também das experiências dele na vida, não é também da violência doméstica, da violência psicológica, ele veio também aqui como um psicólogo, como um profissional, nos instruir, nos informar sobre o que é a violência psicológica, quais os danos que ele causa, como é que esse agressor age na mente dessa vítima, para que ela se torne tão... Como é que eu posso dizer? Até eu falei com ele hoje, né? A pessoa é tão persuasiva ao ponto dela nem perceber o que ela está passando ali. Então, ele veio hoje trazer essas informações para a gente. Então, você que está chegando aí, já compartilha essa live. Você que também vai estar assistindo pelo YouTube, já coloca nos comentários se você for vendo algo que se identifica, alguma situação que você... Nossa, eu passei por isso. Você já vai colocando nos comentários. Eu estou aqui para te ajudar. Não se esqueça de se inscrever no meu canal também e aproveitar para me seguir. A gente está aqui junto para se conscientizar, tá? Tá no YouTube também, não? Não, agora não, mas eu vou postar lá depois. Entendeu? Porque não tem como mais a gente colocar junto no YouTube aqui. Sim. Tá? Então, vamos começar aí, Arthur. Eu quero que você fale para a gente aqui o que é a violência psicológica. Pronto. A violência psicológica, ela é uma violência que, primeiramente, ela não deixa marcas visíveis, né? Ela é mais utilizada visando justamente essa questão. Ela tem o objetivo de manipular, humilhar, diminuir, desculpa, humilhar, diminuir e machucar o alvo, ou a pessoa que está sofrendo, a vítima, assim. Como a gente está falando sobre violência contra a mulher, vou focar mais minha fala no contexto conjugal e que geralmente acontece, né, de homem e mulher. Mas a violência psicológica pode acontecer em qualquer tipo de relacionamento, tá? Tanto romântico, quanto familiar, quanto de amizade, enfim, em várias formas, tá bom? Sim. Aproveitando sua fala sobre a questão a questão... Desculpa, esqueci. Você falou agora da pessoa não ver. Repete sua fala, por favor. Ah, tá. Tipo assim, o agressor ele é tão persuasivo e tão de forma sutil que a gente que está sendo agredida ali, ela não percebe que ela está passando por aquilo. Pronto. Vamos lá. Eu vou começar minha fala explicando essa questão. No contexto conjugal e um relacionamento romântico, tá? A a violência psicológica vem acompanhada da violência da dependência emocional, tá bom?
Explicando a dependência emocional de uma forma simples, ela vem acompanhada de duas pessoas, dos dois objetos. A pessoa que é dependente e o objeto de dependência, que normalmente no contexto conjugal vamos tratar entre homem e mulher, tá bom? Nisso, a pessoa que é dependente, ela vive e respira para aquilo. Ela se doa para aquela pessoa, tá bom? Por que ela se doa para aquela pessoa? Porque ela muitas vezes ela não se vê capaz de suprir suas próprias necessidades. Ela vê naquela outra pessoa a resposta, a solução para todos os seus problemas, para todas as suas questões. Entende? E nisso, a pessoa, o alvo de dependência, que também depende da pessoa emocionalmente, que depende dela, porque esse apoio, essa validação constante de que você é a solução para os meus problemas, você é o único que pode ser ao meu lado, enfim. Tudo que envolve a dependência emocional, ela também é dependente dessa questão. E ela valida a questão do comportamento e da crença do dependente de que é a solução e a única forma de a pessoa ter o que ela necessita a partir dela, entendeu? Que ela não é ninguém sem aquela pessoa, que ela não vai conseguir nada sem aquela pessoa. Então, levando em consideração essa dependência, porque a pessoa que sofre a violência psicológica não nota que está sofrendo violência psicológica, porque o alvo de dependência, né, a pessoa que está ali mais em questão de dominância no relacionamento, ela usa a violência psicológica para manipular, para diminuir a pessoa, para todo momento estar revalidando o que ela acredita que não é capaz, que ela acredita que não consegue sozinha, que ela não vai achar outra pessoa, enfim, várias coisas, entende? Claro, pode acontecer dependência emocional sem a violência psicológica, tá? Mas a dependência da violência psicológica conjugal está acompanhando a dependência emocional, tá bom? E existem inúmeros tipos de violência psicológica. Existe a violência psicológica onde a pessoa humilha a outra em situações, pode ser privadas ou até em públicas, né? Diminuindo ela constantemente, apontando defeitos, apontando coisas que ela sabe que a outra pessoa são questões delicadas para ela, né? Isso ela vai tocando na ferida, né? Exatamente na ferida que ela tem ali para, né? Exatamente, piorando tudo. E pode também estar validando o sentimento de, você não vai achar outra pessoa fora desse relacionamento, quem vai te querer? E normalmente ela usa a violência psicológica para diminuir a pessoa e acreditar que ela não vai achar ninguém que queira ela no futuro, né? Então... Agora uma coisa assim, que eu quero perguntar, que eu sempre tive curiosidade para saber. Como é que essa pessoa, o agressor, ele tem esse poder? Como é que é adquirido isso? Tem alguma forma clínica que é diagnosticada para essa pessoa ter esse poder de fazer de forma sutil, de forma que o outro não perceba, de forma tão bem feita, eu costumo dizer assim, que, gente, é incrível. Eu costumo dizer assim que é incrível, que a gente não percebe. Pra gente é tudo muito normal, o que a pessoa está fazendo é normal, que a pessoa está sendo certa, com algumas atitudes assim, e pra gente é tudo bem. Bora lá, falar uma coisa bem pesada aqui. Talvez pode ser muitas vezes que a pessoa usa de muitos artifícios e muitas manipulações e muitas outras formas para estar escondendo o que está fazendo, né? Mas tem muitas vezes onde a pessoa deixa isso muito evidente. Porém, como há uma dependência emocional, como há toda uma crença e conflito interno da pessoa que está sofrendo a violência, muitas vezes ela decide, inconscientemente ou conscientemente, a ignorar aqueles fatos que estão ocorrendo na frente dela, porque justamente ela acredita naquilo que ela, na realidade dela, ela acredita que a realidade dela não pode ser diferente, que ela não pode mudar, que ela não pode viver algo melhor. Entende?
Pois é. Olha só o Então, forte que a Arthur falou aqui, gente. Inconscientemente a pessoa acredita, ela está decidindo, é a decisão dela ali de viver ela tá aquela vida. consciente mesmo, sabe? Tipo, ela entende que tipo, a realidade dela é horrível, porém ela acredita que ela não vai construir uma realidade melhor, que aquilo dali é o melhor que ela pode conseguir na vida dela. E ela decide por consciente mesmo que aquilo dali é o que ela vai passar. Que ela não consegue mudar a vida, a própria vida, para algo melhor, que ela não vai conseguir alguém, que a ideia de ficar sozinho é pior do que a ideia de ter uma pessoa assim ao seu lado, né? Existem vários contextos, não dá para reduzir só em um, mas geralmente está enquadrado nisso. E tá, levando em consideração que a pessoa usa de vários artifícios de manipulação. Isso também tem vários fatores que podem influenciar. Uma personalidade egocêntrica, narcisista, a manipulação tem muito a ver com esses dois quadros. Peraí, Patrick mandou uma pergunta aqui. Esse seria o último estágio da baixa autoestima? Então, o último estágio, não vou saber falar de uns estágios exatamente, né? Mas tem a ver com a baixa autoestima. A ideia de não tentar conseguir algo melhor tem muito a ver com a autoconfiança e muitas vezes até com um quadro de depressão. De não merecimento, né? De que ela não merece algo melhor, de que aquilo ali é o que tem pra ela e pronto, acabou, né? Sim, também. Então, tem tudo a ver com esse histórico narcisista, egocêntrico e tudo. E também tem a questão de influência de criação, né? Muitas vezes você vai ver o contexto de criação dessa pessoa e ela teve pais que tinham um quadro parecido e aos poucos ela foi aprendendo isso e espelhou o comportamento, o relacionamento dos pais. E às vezes até de forma... A pessoa não no geral, não é uma pessoa tóxica ou narcisista, mas dentro de um relacionamento, que é um lugar onde talvez ele esteja vulnerável, ela tem esse repertório de comportamento, né? E aí evidencia também essa questão. Arthur, vamos. Inclusive, Pode continuar. essa questão de ter a pessoa como um dependente sua, que ela está à sua mercê, é a visão de muitos relacionamentos para os homens, né? Considerando uma sociedade patriarcal e machista, a visão masculina de relacionamento para a mulher é uma mulher dependente e submissa ao homem, em todos os sentidos financeiros, emocionais, e onde ele possa fazer o que ele quiser, como ele quiser, e a mulher tem que aceitar, né? Então... Não é respeitado ali à vontade, não é? Não tem vontade, ela não tem isso. Não entende que o outro tem a vontade dela, que tem um limite estabelecido, não é isso? Dentro do relacionamento. É muito forte. Pode repetir? Vamos explicar aqui alguns mitos, né? Que é dito sobre a violência doméstica. Um dos mitos, Arthur, que é muito dito aí, que a gente ouve muito, infelizmente, é de que a violência psicológica ela não é tão grave assim quanto a violência física. Nossa, então, a violência psicológica, ela é tão grave ou até pior do que a violência física, em alguns casos, porque, como eu falei, ela não deixa marcas, ela não é aparente, evidente, tipo, ela não tá ali. Então, ela é um veneno que vai, aos poucos, se espaldando e deixando marcas, cicatrizes por dentro, né? E desenvolvendo até quadros de ansiedade, baixa autoestima, depressão, muitos outros quadros, até em quadros de transtorno, transtorno do impostor, acreditando que a pessoa, tipo, pode ser uma pessoa que tem uma grande capacidade, mas por conta de um parceiro, uma parceira ali, talvez usando de tal violência, ela acaba não acreditando na sua própria capacidade, mesmo sendo uma pessoa espetacular, ela acredita que não é capaz, que não é tudo aquilo, e que ela não merece a vida que tem, e que ela talvez
leva aquilo para o parceiro, para a parceira, entende? Então, tem muito... tentativas de suicídio, né? Porque a pessoa chega num limite tão grande. E eu posso dizer por experiência própria, porque, por exemplo, as marcas do corpo, lógico, dói e tudo mais. Só que aquelas marcas do corpo, ela vai afetar o nosso psicológico. Porque eu posso dizer que, para mim, o pior momento foi quando eu me olhei no espelho. Não foi nem quando eu estava sendo agredida, mas quando eu olhei no espelho, que eu vi como eu estava, e que eu não me reconhecia, de que por que eu estava passando por aquilo. Então, naquele momento ali, era todo o meu psicológico sendo afetado. E que demorou anos para poder eu entender, eu me curar e saber que eu tinha que cuidar daquilo. Porque foi uma ferida profunda, super profunda. E quando eu me separei, não é, Arthur? Eu ainda ficava falando assim, o porquê que eu me separei. Eu ainda ficava pensando assim, meu Deus, eu tinha que estar com aquela pessoa ainda. É tão grave a violência psicológica que depois ainda a gente ficava assim, não deveria ter me separado, deveria ter continuado diante daquilo tudo ainda. Vem essa... Fora que os traumas que deixam, os gatilhos que deixam para trás, te Eu impedem vou de viver pensar. muitas coisas, né? Até você se convencer que você é capaz sim, que você consegue, que aquela pessoa não é o resumo da tua vida, que tua vida é muito mais e pode ser muito mais do que você acha, que você imagina talvez, né? E aquela pessoa que foi um grão de areia na praia Então vamos lá. e até Já você... ele falou. Tá. Você bebeu água? Bebe um pouquinho de água. Por quê? Negócio estranho? Da tosse. Ah, tá, não, foi que eu gasguei, assim. Tá. Vamos para o segundo mito, então. A violência psicológica é apenas uma brincadeira ou uma piada? Então, vou lembrar que eu falei no início que a violência psicológica existem em vários outros contextos. O bullying que existe na escola, né, que o pessoal muitas vezes justifica o bullying ou dá uma desculpa pro bullying que está fazendo como uma piada, uma brincadeira ou coisa do tipo, é uma violência psicológica, né? E eu vejo muito pessoal que antes dos anos 2000, que nasceu antes dos anos 2000, justificando que na época deles não havia essa história de bullying, porque todo mundo Você colocou fazia. no áudio. Não tá? Foi o fone conector aqui, eu já botei ele aqui no ouvido. Tá ouvindo? Pronto. Pronto. Tá bom. A voz tá boa? Tá boa. Pronto. Até onde você ouviu? É que o bullying na escola, acho que no ano 2000, você fala uma coisa do ano 2000. Pronto. Eu vejo muita gente que nasceu antes dos anos 2000 falando com a seguinte fala, de que na época deles não havia bullying, que todo mundo fazia piada com todo mundo e que são piadas, não sei o quê, atualmente há uma frescura, não sei o quê. Então, trazendo só um pouquinho disso, abrindo um pouco para esse espectro, não é que a geração atual está mais pegando coisas que não significam, quer dizer que a gente está trazendo mais sensibilidade para contextos que precisam dessa sensibilidade, né? Sim. Por exemplo, o bullying que é trazido com muitas vezes uma piada, brincadeirazinha, mas a pessoa que está passando por aquilo dali está sendo Tá. Fica mais... machucada, sendo ferida. Eu sempre gosto de dar os meus exemplos, né? Porque na época nossa não tinha esse nome de bullying. Era Sim, piada. Mas que era muito ruim, por sim, exemplo, meu nome, Maione, né? Aí falava que fazia piada de maionese. E aí, por causa da voz, pela dificuldade da dicção, aí quando a gente lê alguma coisa, tira o ovo da boca. E aquilo ali gerou um bloqueio de falar, gerou um bloqueio de ler em voz alta. E, só que assim, antes não era o quê? Identificado como um problema. Antes não tinha isso como um problema. Não é? E acontece hoje já tem conscientização, né? Conscientização sobre o tal fato. Porque, tipo assim,
por mais que a pessoa talvez não tenha intenção de machucar, talvez realmente ela esteja fazendo uma piada sobre um contexto, porque principalmente do brasileiro, é uma mania do brasileiro fazer piada com as dores dos outros e as próprias nossas próprias dores, né? Então, mas muitas vezes isso pode machucar a pessoa, né? Você está vendo uma questão de algo sensível para ela e você quer fazer uma piada para talvez descontrair algo do tipo, mas acaba machucando a pessoa, né? E aí essa questão de que a violência psicológica é uma piada, é uma brincadeira, é algo do tipo, vem do fato que realmente, tipo assim, a gente não evidencia tanto, a gente não conscientiza tanto sobre ela, porque não há tanto combate contra a violência física, por exemplo, porque ela não deixa marcas, ela não está exposta, ela não está mostrando que o olho roxo da pessoa, ou as marcas, entende? Então, é esse fato de que isso é banalizado por isso. Igual a questão do bullying. Não é tratado como uma besteira, é tratado como uma coisa, principalmente pelos agressores, porque a pessoa não está mostrando as feridas. Só quando acontece algo extremo, muito extremo, né? Como tem acontecido ultimamente, que se vê a taxa de suicídio na adolescência tem aumentado, os casos de massacres e outras coisas também nas escolas, né? Aí a gente começa a pesar e o que está acontecendo, por que está acontecendo isso, e a gente vai ver o que é realmente as coisas pequenas que a gente acha que é pequeno, né? Que na real pesa muito para as pessoas. Verdade. Assunto sério e quem passa entende, exatamente. Só quem passa entende. Só quem passa entende. E assim, Arthur, como é que a gente pode identificar a violência psicológica? Você fala assim, não, eu estou aqui no relacionamento, eu quero saber se eu estou passando por isso nesse relacionamento, ou quando eu ver alguém, não é na minha frente, passando por aquilo, eu vou saber que ela está sofrendo ou violência psicológica, que eu posso ajudar de alguma forma. Como é que a gente pode identificar a violência psicológica? Pronto, bora lá. A violência psicológica, ela é por mais por falas e por vivência mesmo, né? Ela, como dito antes, ela não deixa as marcas evidentes. Então, a gente identifica ela por meio da fala da conduta da pessoa, tanto sua quanto da outra pessoa, né? Determinados padrões de ação, por exemplo, ficar com frequência apontando defeitos, diminuindo a pessoa, mas o que, espera, isso me deu um branco aqui agora, deixa eu pensar. Melhor que a pessoa que está, não é, ali diante de você, Sim, menosprezando, levantar a autoestima usando dela. de violência verbal também, né? Faz parte da violência psicológica também. Você ser arrogante, não é? Isso. Mostrar um padrão onde a pessoa sempre tente mostrar que ela está fazendo, onde ela é quem faz acontecer, que sem ela não vai dar certo, sem ela você não consegue, coisas desse tipo, são fatores que identificam a violência, né? Se colocar como superior ali naquele relacionamento Sim, não é? sim. A tentativa de controle das situações também. A pessoa que pratica violência psicológica, ela tem tendência de tentar assumir o controle das situações. Para justamente mostrar a evidência de que ela faz acontecer, ela quem controla, ela que está no poder. E isso, gente, nós temos que prestar atenção também com os nossos filhos. Por isso que tem que estar atentos à forma como a gente fala com eles. Até como se chama a atenção na frente das pessoas, a forma de que, você não vai ser nada, olha só, não presta para nada, você é um burro. Minha irmã mesmo, ela veio falar comigo justamente sobre essa palavra burra, que ela não suporta isso, porque ela sempre falaram isso dela, ela tem um problema acho que de dislexia, de dificuldade de aprendizado. Isso é um problema que a gente tem que resolver com o psicólogo, tratar, porque é um problema sério. Isso não é burrice.
E hoje nós temos ferramentas para isso, para se o meu filho tem dificuldade de aprendizado, eu tenho que procurar ajuda para saber o porquê disso. Mas a ignorância, quando eu digo ignorância, é o quê? Falta de conhecimento. Você pega e só fica o quê? Menosprezando o seu filho por Ignorância falta também de conhecimento. pelo fato que hoje as informações têm fácil acesso. Se você entrar no Google e pesquisar tratamento para tal coisa, você vai ter lá o acesso do Google para te mostrar, né? Então, a ignorância por escolha. Você não sabe porque você não foi atrás do procurar. Ou então, né, você não buscou pessoas competentes ou capazes da área para te mostrar um caminho. E hoje tudo, graças a Deus, está muito facilitado, né? A gente tem acesso, por exemplo, Essa à informação demais. psicologia gratuita, de forma gratuita. Você pode, não é? Tem núcleos de psicologia que ajudam. Então, a gente tem isso de fácil acesso, não é algo tão difícil assim. Vamos aqui para mais um mito, para a gente já indo para o final aqui. A violência psicológica ela não é um crime. Claro, claro que é um crime. Então, qualquer violência contra a mulher é um crime, inclusive, inúmeras indenizações jurídicas são feitas, né, por conta desse fator. Inclusive, eu acho, recentemente vi uma notícia de um filho que processou um pai e ganhou na justiça não sei quantos mil reais. Agora não vou me lembrar qual é o valor. Mas justamente por conta da violência psicológica e o abandono afetivo, né? Que top! Tá vendo, gente? Então já fica sabendo aí, ó. Se você sofre violência psicológica, você tem direitos sim, na lei. A lei garante sim que você esteja resguardado para que você possa buscar os seus direitos, tá? Você é preciosa, tua mente é preciosa, suas emoções é muito importante. Então, se você não cuidar delas, se você não identificar e correr atrás dos seus direitos, isso aí vai ocorrer uma devastação em você, nos seus filhos e por aí vai. Porque se você não se curar, se você não procurar ajuda, o que vai acontecer? Você vai só passando isso de geração em geração, levando suas dores também para os seus filhos. E também, gente, a conscientização sobre a violência psicológica que a gente está fazendo aqui é para aumentar, né? E entender a importância que a sociedade reconheça que essa violência psicológica é inaceitável, gente, é inaceitável. Você não pode aceitar, achar que é normal, achar que é bonitinho, achar que é só uma piadinha, que é algo assim, não aceite. E outra, também não vai pagar na mesma moeda, ser grosso e tratar o outro da mesma forma, porque você não vai machucar o outro porque você está sendo machucado, né? Você apenas vai ou procurar se afastar porque você não merece isso, não é mesmo? E procurar os seus direitos. Porque você não vai ferir o outro também nas emoções e vai ficar mais doente. Porque se essa pessoa faz isso, ela não é normal, ela tem algum problema. Ela vem de alguns problemas aí, como o Arthur falou, desde a infância, pode ter sofrido com padrões hereditários. Hereditários que eu digo assim, né? Gerações Sim. de coisas aí sendo tratadas dessa forma. Como você estava dizendo, acho que foi ontem na live. Foi ontem? Foi ontem na live. Acho que foi sobre os pais, né? Buscamos nosso objeto de espelho para o nosso cônjuge, parceiro, enfim, como você quiser chamar, os nossos pais. Então, quando, por exemplo, o pai é ausente, a tendência da mulher é procurar aquela afetividade e aquela presença que não teve do pai nos homens. Então, quando ela encontra um homem que dá afetividade, que tem a presença dela, muito provavelmente ela vai ter uma dependência emocional muito mais fácil do que uma pessoa que teve uma presença do pai desde a infância, uma vivência mais completa da paternidade, né? Isso também é válido para os homens, tá? Nós procuramos na mulher aquilo que a gente teve como mãe, que a gente visa isso como uma mulher ideal, é o nosso parâmetro de busca, né? Sim. Isso aí. Outro mito, Arthur. A violência, a vítima pode simplesmente ignorar as palavras e os comportamentos abusivos. A gente só ignora e está tudo certo.
Então, quando é violência física, não dá, se algo te machuca, você não vai simplesmente ignorar e vai ignorar o dano que está causando no seu corpo. Da mesma forma, o psicológico. Se está te machucando, não dá para simplesmente ignorar e que vai parar de machucar, vai parar de doer, vai parar de impactar. Não dá para ser assim, né? Se aquela pessoa tem tal capacidade de gerar uma violência, gerar um transtorno em você, não é magicamente ignorando, é magicamente decidindo ignorar que você vai sair disso. Claro, a decisão por sair desse quadro é muito importante para você superar isso, mas é um processo, né? Como a senhora disse, a senhora terminou seu relacionamento, a senhora teve seu divórcio, e ainda assim, longo tempo depois, a senhora estava ainda tendo resquícios e machucados desse relacionamento. Imagina aí na mente dos filhos o que eles possam te causar também, né? Sim, demais, né? Porque, como dito antes, como tomamos como espelho é o relacionamento dos nossos pais, né? Então, se a gente tem como parâmetro um relacionamento onde há violência psicológica, não vai ser algo saudável para o que a gente vai querer no futuro. Não, eu não vou fazer falar aqui, eu estou só fazendo fixar aqui o comentário. Entendi. Vamos para aqui para o último mito. A vítima pode resolver a situação sozinha, sem ajuda. Porque é só violência psicológica, são só palavras que estão sendo ditas ali, ela pode resolver sozinha. Então, claro, a decisão por sair disso é unicamente da pessoa, tá? O apoio de familiares, amigos, tem muito o que pesa na decisão dela. Mas a decisão é só dela. Mas, como dito antes, o apoio conta demais. Esse apoio, tanto familiar ou até jurídico, policial, é de extrema importância para mudar esse quadro. Né? Porque essa pessoa está numa dependência emocional ali, se ela está sofrendo isso, ela sem apoio nenhum vai ser 1000 vezes mais difícil ela lutar contra isso. Né? Mas, claro, a decisão deve partir dela. Ela deve decidir por tal ação. E assim, Arthur, como filho, como é que a gente decide não seguir os mesmos passos desses pais abusadores e ser diferente? Então, o primeiro passo é a consciência. Né? Consciência de que realmente aquilo aconteceu e a consciência sobre o que eu estou espelhando e o que eu não estou espelhando, o que eu aprendi, o que eu não aprendi. O que é meu, o que é dos outros, né? O que foi aprendido em relacionamento. A partir disso, você identifica o que em você, né, se encaixa naquilo que você quer para o seu futuro e o que você não quer. Isso te deixa marcas também. Essa vivência de violência psicológica deixa marcas no filho. Né? Não só a questão do que será no futuro, mas no agora. Né? Identificar como isso te impactou, como isso afeta a sua visão de relacionamento, a sua visão de cônjuge. O que você busca nas pessoas é os primeiros passos. Né? Conscientização sobre a tua própria realidade e como ela te afeta. Ótimo, então, assim, gente, olha só. A violência psicológica ela não é brincadeira, tá? Ela vai influenciar na tua vida pessoal, nos teus relacionamentos. Pode causar depressão, ansiedade, baixa autoestima. São várias consequências que a violência psicológica tem. E profundas, onde pode demorar anos para você se curar, se você não procurar ajuda, tá? Se você procurar um psicólogo, um terapeuta, um mentor para te ajudar, para estar te instruindo e te ajudando a curar essas feridas. E você entender quem você é.
Quando você sabe quem você é, quando você sabe o seu valor e você tem essa consciência, não é toda palavra que vai te machucar. E a partir do momento que você tem a consciência do que é uma violência psicológica, qualquer sinal, você já está ali ciente, já vai cortar o mal pela raiz. Como é que eu posso, Arthur, a partir do momento que eu estou identificando essa violência psicológica, eu cortar isso, eu interromper essa atitude do outro? Pronto. Só Primeira de coisa é forma definir limites. saudável, né? De forma saudável, porque eu não sou aquela pessoa que destrói o outro também, né? Eu sou a pessoa que. Sim, sim. Primeira coisa é definir limites, né? Definir limites. A, a partir de você definir limites, e se for um relacionamento que realmente estiver, né, num, num quadro realmente muito abusivo, muito tóxico, cabe a você decidir se quer continuar nesse relacionamento ou não. Se vale a pena para você continuar nesse relacionamento ou não. A partir do momento que você definiu limites e definiu se você quer continuar nele ou não, primeira coisa, comunicação para com o seu parceiro, né? Porque a primeira forma de mudar é mudar o padrão de comportamento e de ação dentro do relacionamento. É comunicar ao seu parceiro o que você notou e como você está se sentindo sobre isso. E a partir daí você vai notar a reação dele. Como é que ele vai agir sobre isso e como ele vai se comportar, né? A tendência de uma pessoa que está num quadro de violência psicológica, que ela faz a violência psicológica, onde ela manipula, diminui a pessoa e tudo mais, é que no primeiro momento onde ela é jogada contra a parede, ela melhorar. Ela vai se tornar o campo de flores maravilhoso, que principalmente ela era lá no início do relacionamento, quando você se conheceu, né? Vale a pena até frisar isso. Quando você conhece a pessoa que tem essas tendências, que tem esse padrão de comportamento, ela, no primeiro momento, se demonstra a melhor pessoa do mundo, a pessoa mais cativante, linda, maravilhosa, te valoriza, te escuta e é o cônjuge perfeito, né? Ela não vai mostrar que é aquela sacana que ela está sendo ali com você, né? E aí, quando ela é confrontada, ela contra a parede, que você não está gostando do comportamento dela, a tendência é que ela volte a ser aquilo que ela era no início por pouco tempo. E ela depois vai voltando ao padrão de comportamento novamente. E aí, de novo, você tenta conversar com ela e tenta demonstrar que você está sentindo, você está magoado, e ela volta com um comportamento bonitinho. E vai sempre nessa montanha russa o ciclozinho. Então, eu tenho para comigo que se uma vez você conversou, você demonstrou, você se abriu com a pessoa, e ela por pouco tempo fez as mil maravilhas e depois ela voltou para o comportamento antigo, não vale a pena continuar naquilo, porque a tendência é sempre continuar mesmo fazendo comportamento. Se ela não busca ajuda, se ela não busca melhora significativa, né? Só que se a gente tem a esperança, né, de que a pessoa melhore. Sim, sim, A sim. nossa esperança é de que nós, pelo amor que a gente sente, a gente não vai melhorar. Agora vai. E aí a gente vai se cansando, porque realmente, por exemplo, depois de uma agressão física, normalmente, eu digo sempre validando nas experiências próprias. Aí manda flores, chocolate, leva para jantar, para sair. É sempre dessa forma. Sempre assim, gente. Aí depois de pouco tempo acontece tudo de novo. Por que isso? Por que isso? Porque a violência física, ela deixa marcas ali, ela está mandando uma pessoa machucada, né? Quando na violência psicológica, quando a pessoa mostra que está sendo machucada internamente, a pessoa tem o mesmo padrão de comportamento, né? Que é mandar flores, chocolate, encontros bonitos, roupas, presentes, enfim, né? Aquele Se torna a melhor pessoa galanteador. do mundo. Sim. Então, na minha opinião, se você fala com a pessoa o que está te machucando uma vez e ela volta ao comportamento que ela estava tendo antes, ou ela simplesmente não liga o que você está falando, ela não vale a tua presença, ela não vale, ela não te valoriza, nem valoriza o que você sente. Você pode dizer assim, eu não sei se é correto, mas você como psicóloga vai me dizer agora.
que assim, toda violência física, ela começa na psicológica? Toda violência física começa psicológica? Não. Na Não doméstica, exatamente. Não. não, né? Não. Porque assim, pode começar, sim, né? A pessoa começar ali com manipulação, começar com o quadro de diminuir a pessoa, menosprezar ela, para que ela se diminua e ela possa controlar ela ali dentro. Mas também pode ser um quadro onde a pessoa é realmente agressiva, onde a pessoa tem essa dificuldade, que ela não pode ser contradizida, ou até em brigas domésticas, ou, em brigas não, discussões, ela realmente optar pela violência, né? Mas pode estar relacionado, mas isso não quer dizer que todas as vezes vão estar relacionados. Né? Entendi, entendi. Então, para a gente finalizar, Arthur, assim, o que que você deixa assim, de apoio, de fala para essas pessoas que sofrem, que vão estar estão nos assistindo agora e vai nos assistir depois aí? Para elas terem consciência de qual atitude ela pode tomar, qual é o passo a passo, de que como se pode superar a violência psicológica. Pronto, bora lá. A partir do momento onde você identificou a violência psicológica, onde você se viu no meio disso, a primeira coisa que eu digo é procure ajuda psicológica. Procure um psicólogo, ou até procure amigos, sabe? Vai para o teu amigo, vai para a pessoa que você confia, fora do seu relacionamento, e converse com ela, diga o que você está passando. Expresse isso em voz alta para você até entender a sua realidade mesmo. Né? Porque muitas vezes a gente pode até identificar, pô, eu tô passando por isso, mas quando você expressa isso em voz alta, traz a quebra ali do que você estava pensando que estava bom, mas quando você vocaliza, verbaliza isso, né, traz o choque da realidade. E Sim. na ajuda psicológica, o psicólogo vai te ajudar, né, nos passos a passos para você tentar sair disso da melhor forma, mais saudável possível. Né? Porque o que a gente está falando que é muito por cima, é muito superficial. A gente está É bom a tentando gente trazer a ponto do conscientizar. iceberg assim, do tratamento. Né? Tem muito mais coisa por trás, tem muito É que a mais. gente está se conscientizando, Arthur, porque esses assuntos são pouco falados, são pouco ditos. Então, a gente está Sim, trazendo o quê? A consciência, a informação de que existe muito, muito mais comum do que a gente imagina, para que as pessoas possam estar atentas e procurar ajuda. sim, entendo. Mas o que a gente está falando é pouca coisa que a gente fala aqui, de fazer tanta informação para as pessoas procurarem ajuda. Então, nesse contexto, procura ajuda, sabe? Porque o psicólogo, na maioria das vezes, né, não vou dizer todos, porque nem todos os profissionais são os melhores, mas a grande maioria dos profissionais da psicologia vão te ajudar e te dar esse suporte psicológico para passar por essa fase. É uma fase de extrema turbulência emocional, né, uma mudança muito grande na tua vida, você está em um relacionamento, ainda mais um relacionamento que tem todas essas questões, né? E mudar ao pouco a pouco, né, o comportamento para mudar os resultados que a gente está obtendo. Isso aí. Então, gente, quero saber de vocês aqui. Vou ativar aqui novamente os comentários que tem. Vamos ver que dá uma coisa. Oi, Lúcia, bem-vinda. Então, gente, a gente está aqui finalizando. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês colocam aqui alguma pergunta, ou coloca nos comentários aí depois também, que a Arthur vai respondendo vocês. Pode também mandar no direct dele, se vocês têm alguma dúvida, alguma ajuda que vocês precisam, tá? Nós estamos aqui para ajudar vocês a passar por qualquer tipo de situação, para vocês entenderem, porque o assunto é extenso, gente. É muita coisa para falar. Demais, demais. Muita coisa para falar. E aí, quando a gente vai vendo, a gente fala, meu Deus, eu passei por isso, meu Deus, aconteceu comigo dessa mesma forma, é incrível. Os estudos são maravilhosos, porque eles vão lá, pesquisam as mulheres que passaram por essa situação. E é poderoso, né? A informação é poderosa. Porque se eu tivesse conhecimento disso tudo que a gente está falando aqui agora, dessa pontinha que a gente está falando aqui agora, eu podia ter identificado isso na minha vida muito mais cedo, evitado tantas coisas,
tanto para mim quanto para Arthur, mas assim, a gente passou. E hoje a gente estamos aí rumo a uma outra vida, graças a Deus, e conscientizando outras pessoas, ajudando outras pessoas, para que você possa sair desse caos, sair disso aí, porque você nasceu para ter uma vida maravilhosa, não é? A gente vai ter sim algumas turbulências na vida, mas ninguém nasceu para ser maltratado. Ninguém nasceu para sofrer nenhum tipo de violência. Isso não é para você, tá? As pessoas que estão à sua volta têm que cuidar de você, têm que amar você. Vai ter conflitos? Vão ter, mas tem que ser resolvidos de uma outra forma. Não de forma agressiva, não menosprezando, não julgando, não diminuindo o outro. Isso não é certo. Isso não é o correto, não é aceitável isso. Então, por isso que a gente tem que impor os limites e saber sua identidade. Não é isso, Arthur? Exatamente. Muito bem dito. Parabéns, esse presente aqui, meu pai. Vamos fazer mais vezes mesmo. Ele aqui agora vai ser requisitado sempre, gente. Vai ser muito requisitado. Vai ser sim. Então, acho que é isso mesmo. Finalizamos? Alguma coisa aqui. Acho que é isso. Para superar, busca da ajuda psicológica. E com autocuidado, autoconhecimento. Não é isso, Arthur? Isso. Vale a pena frisar, né, como a gente falou sobre a autoestima, que a forma de você melhorar a sua autoestima é você se autocuidando, né? Porque você vai estar se falando sobre si mesmo e vai estar saindo desse quadro aos poucos. E como é que você vai superar a manipulação psicológica de um indivíduo que já está doente também, sendo que você não supera o quadro que você tem, né? E te causou, fez concentrasse nisso. Então, complexidade é. Cuidar de você. Se o outro não aceita tua ajuda, você tem que cuidar de quem? De daquele que você tem controle, que é você. Sim, sim, exatamente. E como dito antes, né, na dependência emocional, você acaba se deixando muito de lado pelo outro, para que o outro possa, né, estar ali sendo cuidado e tudo mais. Então, para sair dessa dependência emocional, você se cuidando, você se dedicando a si mesmo, é a forma mais efetiva, né? Você está superando isso. Fora a ajuda Maravilha. psicológica também, né? Junto com a ajuda psicológica para você entender o que te levou a estar dentro desse relacionamento. Olha, um ponto que você não tinha dito ainda. O que que me levou a estar nesse relacionamento? Então, são diversos fatores, mas o mais comum é justamente o que eu falei, de espelhar os padrões de relacionamento que a gente via quando a gente crescia, tá? Se nossa, nossos pais não eram exatamente as pessoas mais saudáveis do mundo, né? Para falar assim de forma mais relax, né? A gente acaba imitando esses padrões. E fora que a forma como somos tratados por eles, a gente acaba espelhando e criando a nossa própria imagem. E a partir disso a gente define o que a gente vai aceitar ou não. Né? A partir da imagem que definimos de nós mesmos é com aquilo que a gente se impõe contra o mundo e que a gente aceita no relacionamento. Eu vou usar a Bíblia aqui como parâmetro, tá? É porque assim, gente, às vezes a gente tem um exemplo e a gente não quer aquilo para nossa vida. A gente não quer. Só que aí lá de Jó fala bem assim: aquilo que eu mais temia me sobreveio. Porque a gente, às vezes, pensa tanto naquilo que não quer, que não quer, que não quer, e acaba esquecendo de pensar naquilo que você deseja. O mesmo de pensar naquilo que você não quer, pense naquilo que você deseja. Qual o tipo de relacionamento que você deseja? Qual o tipo de pessoa que você quer na sua vida? Por quê? Porque quando você pensa no que você quer, você vai atrair aquilo que você quer. Não o que você não quer. E ali você vai saber o quê? Quem você quer ser também como mulher, como você quer ser como pessoa,
Se você quer ser diferente da sua mãe, daquelas atitudes, você tem que pensar no que você quer e agir dessa forma. Que assim também você tem relacionamentos mais saudáveis. Então, para de pensar muito no que você não quer. Você viu o que você não quer? Pronto, joga fora. Análise é o que você vai querer, o que você deseja. A gente não deve ver do passado, a gente deve aprender com ele e, a partir disso, tomar nossas atitudes. Né? Se nossos pais não tinham um relacionamento saudável, se havia violência doméstica dentro da minha casa, violência psicológica dentro da minha casa, eu sei que aquilo dali é algo que eu aprendi que eu não quero ser, eu aprendi com eles algo que eu não quero. E, a partir disso, definir o que eu quero para a minha vida e focar no que eu quero. Né? E, exatamente. Você trouxe aí o fato de, tipo, a gente focar tanto que a gente não quer, que a gente volta para isso, né? Porque, tipo, a gente fica tão olhando tanto para tipo, eu não quero aquilo, que a gente vai fazendo a curvinha de volta para aquela coisa, né? Eu não Isso quero aí. tanto ser aquilo, ou eu não quero tanto trabalhar com tal coisa, eu não quero tanto fazer tal coisa, E volta para acaba, aquela... a física quântica explica isso, né? Sobre o poder da nossa mente, que a gente tem o poder de atrair aquilo. Então a gente atrai, acaba pensando tanto naquilo. Ah, mas eu não queria, mas o seu universo não entende o não. Só entende que você falou tanto que acabou se esbarrando com aquilo que você temia. Então, olha a frase que Arthur falou aqui agora, que você vai deixar gravado aí. Olha só. O passado não é para a gente viver no passado, é para a gente o quê? Aprender com ele. Então, você Exatamente. aprendeu Por que com se o seu ensina, passado, você viveu coisas não, ruins, fala. por que se tem matéria de história na escola? Para que a gente não repita os erros do passado. Né? Para a gente entender o que foi feito, o que foi cometido aí no passado e a importância das nossas raízes. Não, Então, repete aí que eu não entendi. Repete. por que é ensinado a matéria de história? É ensinada na escola Ah, para que a gente entenda os erros que foram cometidos no passado pelos nossos antecessores e não cometemos os mesmos. uau. Nunca tinha passado nada pensado dessa forma. Muito bom. Então é isso, gente. Finalizando mais uma live. Tema poderoso. A gente pode falar mais outras vezes aqui sobre esse tema, violência psicológica, porque é um tema bem abrangente e super importante para a gente conscientizar. Nós temos que conscientizar, gente. Então, se você está aí, já aproveita e compartilhe para mais pessoas, para que você possa ajudar outras pessoas a terem esse conhecimento, acesso a isso. Lembrando que estamos no Agosto Lilás, que é o mês de conscientização e prevenção da violência contra a mulher. Então, a gente está aqui todos os dias falando sobre um tema, sabe, super excepcional, de informação mesmo, para que você possa ter esse acesso e essa mente aberta para tudo isso que ocorre tão perto da gente, em todas as classes econômicas, com todas as pessoas, qualquer pessoa pode estar aí passando por esse tipo de coisa. Eu vou até fazer uma live, vou dar exemplos de pessoas famosas que passaram por violência doméstica, por violência física, que sofreram relacionamentos abusivos, e que você fala, meu Deus, essa é aquela pessoa tão milionária, tão tal, assim, passou por isso. Eu vou te mostrar que a violência doméstica não escolhe pessoas, não escolhe, muito menos a psicológica, tá? Então, vamos criar aí adultos melhores a partir do momento que a gente cria nossos filhos diferentes, a gente educa eles diferentes, a gente trata eles diferentes. Então, a gente vai criar o quê? Adultos saudáveis, por favor. Eu queria voltar no tempo, mas como eu não posso, eu faço meu presente diferente. Né, Arthur? Exatamente, muito bem, muito bem. É isso aí. Aprendendo muito com meu filho, gente. Todos os dias eu aprendo com ele, tá? A gente conversa bastante e ele tem me ensinado muito a ser um ser humano melhor e uma mãe melhor também a cada dia. Te amo, tá, bem? Tô te amo. Obrigadão por tudo. Obrigada por estar aqui comigo hoje. Te amo. Beijo. Beijo. Te amo.